Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E durante anos, a principal recomendação para evitar golpes digitais era simples: não clicar em links suspeitos, não baixar arquivos desconhecidos e proteger suas senhas. Mas e se eu te dissesse que existe um golpe que não precisa roubar sua senha, não depende de vírus e pode usar mecanismos legítimos de autenticação para acessar uma conta? Parece algo difícil de acontecer, mas especialistas em segurança alertam que esse tipo de ataque está ganhando espaço justamente porque explora um dos pontos mais vulneráveis de qualquer sistema: o comportamento humano. No episódio de hoje, vamos entender como funciona o Device Code Phishing, uma modalidade de golpe que está chamando a atenção do mercado de cibersegurança e levantando um alerta para empresas e usuários comuns. Então vem comigo entender por que os ataques digitais estão mudando e o que isso significa para sua segurança online. Você também vai conferir. OpenAI confirma lançamento de sua IA mais poderosa até hoje. Vazamento de dados de 500 mil pacientes passa a ser investigado pelo órgão que fiscaliza a proteção de dados no Brasil, e chineses criam um colete que funciona como um ar-condicionado portátil. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. O nome pode parecer técnico, mas a lógica por trás desse golpe é mais simples do que muita gente imagina. Em vez de explorar falhas em sistemas ou instalar programas maliciosos, o Device Code Phishing se aproveita de processos legítimos de autenticação para convencer a própria vítima a liberar o acesso à sua conta. E isso pode acontecer de diferentes formas, viu? Seja por e-mail, telefone, aplicativos de mensagem e até redes sociais. E para entender por que esse tipo de ataque tem crescido, como ele funciona na prática e quais cuidados empresas e usuários precisam adotar para se proteger, eu converso agora com Rodrigo Cunha, gerente de Red Team Services da Cipher, unidade de cibersegurança do grupo Prosegur. Rodrigo, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque durante muito tempo, quando a gente falava de golpes digitais, a imagem mais comum era de vírus, aqueles links maliciosos, ou arquivos que entravam no nosso computador e acabavam infectando, documentos infectados, né? Mas o Device Code Phishing parece seguir um caminho totalmente diferente. Então, para começar nossa conversa, o que é esse tipo de ataque e por que ele tem chamado tanta atenção dos especialistas? Olá, Fernando. É um prazer estar aqui com você aqui no canal. Por que esse ataque está sendo tão utilizado no momento agora? Porque é um ataque que você não utiliza qualquer tipo de quebra de senha, nem muito menos utiliza o segundo fator de autenticação, que a gente chama de MFA. Então, o que seria o MFA? Para você verificar, para que um dispositivo verifique que você é você mesmo que está autenticando, a gente utiliza 3 métodos, né? Uma coisa que você sabe, uma coisa que você é, uma coisa que você tenha. Então, esse MFA utiliza algum outro artifício para você autenticar e saber que você é. Geralmente, a gente utiliza um artifício que a gente sabe que é uma senha. Então, a gente informa a senha. E aí, depois, ele verifica um segundo fator. Esse segundo fator, geralmente, é um token. Ou, talvez, até uma biometria, não sei. Então, ele utiliza o segundo fator. Então, ele utiliza para autenticar um segundo fator de autenticação. Só que, nesse caso em específico, você está autorizando um dispositivo ou uma aplicação a partir da sua conta já autenticada. Ou seja, ele não vai pedir senha e não vai pedir nenhum código de segundo fator. E na sua visão, o que mudou nos últimos anos para que golpes como esse passassem a ganhar tanto espaço? Justamente porque ele não precisa mais quebrar uma senha, que é o grande trabalho que a gente tinha, né? Ou capturar uma senha, ou procurar na Deep Web uma senha, e principalmente procurar esse segundo fator de autenticação, que dava uma trabalheira danada. Esse caso desse ataque, simplesmente você consegue acesso a tudo que tem no usuário, simplesmente ele autorizando você
colocando um código que a gente coloca lá para autorizar o dispositivo ou a aplicação. Só para relembrar, esse Device Code Flow que a gente utiliza foi criado justamente para habilitar dispositivos que não têm entrada de teclado claro, né, como por exemplo uma Smart TV, ou um console, ou até uma impressora. Então ele foi criado para facilitar a autenticação de lugares que não tem teclado. Então vamos autenticar de uma maneira fácil. Então ele criou dessa maneira para a gente conseguir autenticar um dispositivo sem ficar digitando login, senha e principalmente MFA. Imagina você, toda vez que você vai habilitar, por exemplo, um dispositivo da Smart TV, você tem que colocar o seu e-mail, colocar a sua senha, que deve ser complexa, e você não tem um tecladinho lá. Vai lá no teclado, no controle remoto e vai procurando letra por letra. Isso aí fica completamente inviável, né? Porque em alguns casos o invasor ele consegue continuar acessando uma conta, mesmo depois que a vítima troca a senha, muda o login. Você está autorizando um dispositivo, uma aplicação a acessar suas informações. Então você pode trocar sua senha, você pode trocar todas as suas informações, só que ele já está autenticado. Então, se ele está autenticado, ele já está na parte do ataque. E você trabalha justamente, né, como eu falei, né, simulando esses ataques reais para testar a segurança das empresas. Acho que sem expor clientes, né, mas você consegue compartilhar alguma situação que te marcou, que mostra como uma pessoa comum pode acabar caindo em um golpe desse tipo? Sim, a gente pegou um caso bem interessante, né? A gente começou a verificar como é que estava habilitando as coisas, né? Como é que estava autorizando alguns dispositivos e como é que a pessoa está acessando os documentos da pessoa sem quebrar a senha? Porque a gente viu, a pessoa mudou a senha, a gente tem um controle de senha rigoroso, tem MFA, que eu já expliquei, e como que está conseguindo acessar? Então a gente percebeu que estava utilizando o Device Code Flow, que a gente fala, que é um fluxo de autenticação. Esse fluxo de autenticação a gente percebeu principalmente nos dispositivos que utilizam o Microsoft 365, que é o principal que os invasores utilizam. Eles utilizam principalmente quem está usando o Microsoft para isso. Então, nesse caso em específico, a gente percebeu como é que ele está informando esse código. E tem diversas maneiras que a gente começou a rastrear, desde uma pessoa te ligando para falar, eu sou do suporte, digita esse código aqui para mim, ele digita esse código e aí acaba liberando o acesso inteiro. Então é um código alfanumérico de, às vezes, 4 caracteres ou 6, 8 caracteres, depende do dispositivo. Então a gente viu casos que recebe por e-mail, casos que recebe por WhatsApp, e até, pasmem, eu vi até o pessoal chegando, recebendo essa informação por LinkedIn, para o cara, uma página no LinkedIn receber para informar a informação. Os caras estão cada vez melhor. Então, muita gente, né, muitas pessoas que podem estar ouvindo, pode imaginar, né, que isso só acontece dentro de grandes empresas, mas não. O Device Code Phishing, ele também representa um risco para usuários comuns. Sim, com certeza, sim. Embora o atacante sempre quer informações mais empresariais, mas pode acontecer isso para a gente também, tá? É bom lembrar também que o atacante, ele quer informações das pessoas para alguma informação. E queira, talvez, até tirar proveito seu, né? Então, se tiver alguma informação sua, algum arquivo importante lá, e ele conseguir acessar esse arquivo e tirar proveito de você, ele pode te chantagear, né? Certamente. Então, não importa se você é empresarial ou se você é pessoal, você tem que cuidar de tudo. A inteligência artificial, né, tá mudando praticamente todos os setores, não tem como a gente não falar de IA. Do lado dos criminosos, como que ela tem sido utilizada para tornar os golpes mais sofisticados? A IA, nesse caso desse ataque aí, é utilizada para duas coisas principais. Primeiro, a IA a gente utiliza para corrigir o português, que no passado tinha os erros de português inacreditáveis. Então você percebia que o e-mail era fraudulento. Então hoje não temos mais erro de português nem erro de concordância. E a segunda parte aí, que a gente utiliza IA, principalmente para automatização disso. Então é lógico, ele vai mandar para uma pessoa só, talvez a pessoa não caia, mas se ele mandar para 100, a gente tem uma estatística mais ou menos de 5% de pessoas que vai cair.
que vão cair no caso, né? Então, se você mandar para 1.000 pessoas, você 5% talvez digitem a senha, ou na verdade o código, né? Então, a gente trabalha com essa estatística de que se você mandar e se você utilizar uma IA para automatizar isso para 1 milhão de pessoas, 5% desse valor, com certeza, vai digitar o valor do código do seu dispositivo e vai liberar isso aí. Depois de anos trabalhando com segurança ofensiva, existe algum hábito digital que você abandonou completamente? De tanta fraude e de tanto problema que a gente tem, principalmente aqui em roubo de celular, eu já estou utilizando um segundo celular para andar na rua e eu não utilizo nada corporativo no meu celular, nada. Então, se você for utilizar alguma coisa corporativa no celular, utilize o celular da empresa, tá? Evite colocar as coisas no seu celular, coisas de empresa, porque, principalmente, quando você mistura as duas coisas, você quer fazer as coisas rápido. A gente tem o intuito de fazer as coisas tudo rápido. E qual que é o grande problema nosso quando a gente está fazendo as coisas muito rápido? A gente não lê o que está escrito na tela. Aí você não lê o que está escrito na tela e está lá. Você deseja mesmo autorizar esse dispositivo? Você nem leu. Você simplesmente digitou lá e foi. E já. É verdade. É verdade. Tem também aquele, né, quando você vai, os termos e condições, né, que a gente, todo mundo, exatamente, ninguém lê. Mas, assim, exatamente, você vai lá e fala, né, a gente quer rápido. Exatamente, autoriza, tá bom, vai. Pra gente fechar, se você pudesse apostar, qual será a principal ameaça digital, assim, nos próximos, tá tudo mudando tão rápido, então não vou falar nem anos, mas assim, nos próximos meses, e o que as pessoas precisam fazer para se proteger, tanto pessoas como empresas? Eu vou começar a falar das empresas. As empresas, pelo menos de grande porte, a ter feito um bom trabalho. Elas começaram a trabalhar com os usuários, fazendo um plano de conscientização, principalmente na parte de phishing de e-mail. Isso já é um bom início, e a parte de phishing de e-mail era uma grande entrada para capturar dados e para invasão de contas, tá? Então, as empresas mais de grande porte estão trabalhando nisso, tá? As empresas de médio e pequeno porte, eles não têm esse recurso e raramente eles trabalham na parte de prevenção de incidentes, tá? Quem está mais preocupado são as empresas de grande porte. Então, no caso das empresas de grande porte, seria trabalhar na conscientização dos usuários, o que está acontecendo, mostrar o que está acontecendo e mostrar as formas que está isso acontecendo. Isso tem sido feito, tá? Eu tenho visto que as empresas de grande porte têm feito isso. Embora não é 100% que eu vejo isso acontecendo, mas eles estão pegando a dianteira para resolver isso. Sim, e acho que é uma coisa, né, hoje em dia não é mais se vai acontecer algum ataque, né, é quando ele vai acontecer, então as empresas precisam se preparar, né, ter um negócio preventivo, né, eu acho exatamente que antes, isso, né? Você falou muito bem, quando vai acontecer, você nunca sabe quando vai acontecer, então a gente trabalha para que esse quando seja o mais longe possível. Parabéns pelo seu trabalho, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que fica uma reflexão importante para quem nos ouviu, né, que a tecnologia evolui muito rápido, mas os golpes também, né, evoluem junto com ela. Então, eu acho que entender como essas ameaças funcionam é um passo fundamental para a gente continuar nesse ambiente digital, porque vai aumentar cada vez mais, né? Acho que não tem volta, com mais segurança, né? Então, obrigada por compartilhar sua experiência, seus conhecimentos, e fica o convite para você voltar para a gente conversar mais, porque esse assunto tem muita coisa, eu não fiz todas as perguntas ainda. Tem, com certeza. Eu agradeço bastante, Fernando, obrigado pelo convite. Eu estarei aqui assim que você me chamar, estarei aqui de volta. E vamos agora para o Giro de Notícias. A OpenAI confirmou o lançamento do GPT 5.6 Sol, apresentado como seu modelo de inteligência artificial mais poderoso até agora. A novidade chega ao público acompanhada das versões Terra e Luna, cada uma voltada para diferentes níveis de desempenho e custo. Segundo a empresa, o GPT 5.6 Sol traz avanços importantes em áreas como programação, pesquisa científica e cibersegurança, além de lidar melhor com tarefas complexas e de longa duração. O lançamento acontece em meio à corrida cada vez mais intensa entre as gigantes da IA para desenvolver sistemas mais capazes e sofisticados.
E um ataque cibernético que atingiu dados de cerca de 500 mil pacientes no Brasil entrou na mira da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O caso envolve informações sensíveis de saúde, um dos tipos de dado mais protegido pela legislação brasileira. A investigação deve apurar a dimensão do incidente, as medidas adotadas pela empresa afetada e possíveis falhas na proteção dessas informações. E o episódio reforça um alerta importante. Na área da saúde, um vazamento não expõe apenas cadastros, mas detalhes íntimos da vida dos pacientes. Agora imagine enfrentar um dia de calor usando um ar-condicionado no próprio corpo. Pesquisadores chineses desenvolveram um colete inteligente capaz de resfriar a pele sem a necessidade de climatizar todo o ambiente. O equipamento utiliza a tecnologia de resfriamento integrada ao tecido e pode funcionar por até 12 horas com uma única carga de bateria. A proposta é aumentar o conforto térmico com menor consumo de energia, especialmente em atividades ao ar livre ou locais com temperaturas extremas. Uma inovação que mostra como a tecnologia está buscando novas formas de enfrentar o calor. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer, Bruno De Blasi e João Melo. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!